Foi uma segunda-feira de manhã quando percebi. Estava separando a roupa para lavar. Coisa de início de semana. Aquela rotina que a gente faz no piloto automático. Separei a minha, separei a das crianças, fui pegar a do Eduardo no cesto do banheiro. O cesto estava quase vazio. Estranhei. Eduardo sempre lotava o cesto até a segunda-feira. Fui até o quarto. Abri o armário para ver se ele tinha deixado alguma peça lá dentro. As camisas estavam dobradas, as calças penduradas, tudo organizado, mas havia algo diferente. As roupas que ele tinha usado na semana anterior, eu lembrava de tê-las visto, não estavam nem no cesto, nem no armário sujo. Estavam lavadas, dobradas, no lugar certo. Fiquei olhando para o armário por um momento. Em 12 anos de casamento, Eduardo nunca tinha lavado a própria roupa. Não por preguiça, ou pelo menos não só por isso. Era uma divisão que tinha se estabelecido naturalmente no começo e que tinha ficado. Eu lavava a roupa da família. Ele fazia outras coisas. Nunca tinha sido motivo de briga. Era simplesmente como as coisas funcionavam. Naquela segunda-feira, algo tinha mudado. E quando algo muda num hábito de 12 anos sem explicação, há uma razão. Se você é nova por aqui, se inscreve no canal. Toda semana tem uma história nova aqui. Meu nome é Cida. 40 anos. Sou técnica de enfermagem. Trabalho em regime de plantão. 12 horas. Folga de 36. E era casada com Eduardo há 12 anos. Eduardo é motorista de aplicativo. Trabalha das 7 horas às 19 horas, de segunda a sábado. Rotina previsível, renda estável. Aquele tipo de trabalho que você conhece de cor depois de anos. Temos 2 filhos. O Davi, de 11 anos, e a Esther, de 8. A nossa divisão doméstica tinha se estabelecido assim. Eu cuidava da roupa, da comida e da limpeza pesada. Eduardo cuidava das contas, das compras de mês e da manutenção da casa. Trocar lâmpada, consertar o que quebrasse, essas coisas. Funcionava. Não era perfeito, mas funcionava. Em 12 anos, Eduardo nunca tinha colocado uma peça de roupa na máquina. Naquela segunda-feira de manhã, alguém tinha lavado as roupas dele. Ou ele tinha lavado as próprias roupas. E eu precisava entender por quê. Não perguntei naquele dia. Queria observar primeiro. Nas 2 semanas seguintes, prestei atenção. Eduardo continuou lavando as próprias roupas. Toda semana, sem que eu perguntasse, as roupas dele apareciam lavadas e dobradas. Às vezes no varal do banheiro que ele usava, às vezes já no armário. Havia também outras coisas que eu fui notando ao longo dessas 2 semanas. Eduardo tinha começado a usar desodorante diferente. O desodorante antigo era daquele simples, de farmácia. O mesmo havia anos. Agora havia um outro, de marca, no banheiro. Mais caro, perfumado. Havia também o fato de que nas últimas semanas ele tinha chegado em casa e ido direto para o chuveiro antes do jantar. Antes ele chegava, trocava de roupa e tomava banho antes de dormir. Mudança de rotina. Sozinha, cada coisa tinha uma explicação razoável. Começou a lavar a própria roupa. Talvez estivesse tentando me ajudar mais. Desodorante novo. Talvez tivesse visto numa promoção. Banho ao chegar em casa. Talvez estivesse com calor por passar o dia no carro. Mas as 3 coisas juntas, num período de 2 semanas, contavam uma história diferente. Uma história de alguém que estava preocupado com o que as roupas podiam revelar. Que estava chegando em casa e precisava apagar algum rastro antes do jantar. Na 3ª semana, numa sexta-feira que eu tinha folga e Eduardo não sabia, fui ao celular dele. Estava carregando na bancada da cozinha enquanto ele tomava banho. Não tinha senha. Nunca tinha tido. Fui no WhatsApp. No WhatsApp, nada chamou atenção de imediato. As conversas visíveis eram normais. Grupos de família, amigos, um grupo de motoristas de aplicativo. Mas havia uma coisa que eu aprendi quando meu sobrinho me ensinou a usar melhor o celular. WhatsApp tem conversas arquivadas. Fui até as conversas arquivadas. Havia uma. Um número sem nome cadastrado. Abri. Li. Não vou entrar em todos os detalhes porque alguns são desnecessários. Mas li o suficiente para entender o que era e há quanto tempo estava acontecendo.
3 meses. Com uma mulher que Eduardo tinha conhecido numa corrida de aplicativo. Ela era passageira, tinham trocado contato, tinha escalado. Havia mensagens marcando encontros durante o dia, quando ele estava trabalhando. O aplicativo de motorista permite que o motorista fique offline durante períodos sem que isso pareça suspeito para a família. Havia também, numa mensagem de 2 semanas atrás, algo que explicou a mudança de hábito. Ela tinha dito que havia um cheiro de perfume feminino nas roupas dele que estava chamando a atenção. E Eduardo tinha respondido que ia tomar cuidado. Foi por isso que ele começou a lavar a própria roupa, para tirar o cheiro antes de chegar em casa. Fechei o celular. Coloquei de volta na bancada. Fui para a sala. Sentei no sofá. Eduardo saiu do banheiro uns 10 minutos depois. Me encontrou na sala. Perguntou se eu estava bem. Disse que estava cansada da semana. Ele foi fazer o jantar, coisa que ele fazia às sextas, mais uma divisão que tinha se estabelecido. Fiquei no sofá ouvindo o barulho de panela e pensando. As crianças estavam na casa da minha mãe aquele fim de semana. Havíamos combinado antes. Eu e Eduardo íamos ficar sozinhos esse fim de semana. Numa hora ou outra ia ter que ter aquela conversa. Decidi que ia ser naquele sábado de manhã, depois de uma noite de sono, ou de tentativa de sono. Sábado de manhã. Eduardo ainda dormia quando levantei. Fiz café. Sentei na cozinha. Quando ele desceu, havia 2 xícaras na mesa. Ele sentou. Pegou a xícara, me olhou. Você está diferente desde ontem. Disse. Estou. Ele esperou. Na sexta passada, enquanto você estava no banho, fui no seu celular. Eduardo ficou imóvel com a xícara na mão. Fui nas conversas arquivadas. Havia uma. Ele colocou a xícara na mesa. Li. 3 meses. Uma passageira do aplicativo. Silêncio. 2 semanas atrás, ela te disse que havia cheiro de perfume nas suas roupas. Você respondeu que ia tomar cuidado. Eduardo ficou olhando para a mesa. Foi por isso que você começou a lavar a própria roupa. Ele fechou os olhos. Em 12 anos, você nunca tinha lavado uma peça de roupa. E de repente começou. Eu notei na primeira semana, mas fiquei observando. Quando Eduardo tentou falar, eu levantei a mão. Deixa eu terminar. Ele ficou em silêncio. O desodorante novo, o banho ao chegar em casa antes do jantar, a roupa lavada, cada coisa sozinha tinha uma explicação. Juntas contavam outra história. Pausa. Eu trabalho em enfermagem há 15 anos. Aprendi a identificar quando os sinais isolados formam um quadro. Eduardo ficou com a cabeça baixa. Agora você vai me contar tudo. Como começou, quanto tempo, se foi só ela e se acabou. O que veio durou quase 1 hora. Eduardo contou. Com detalhes que eu precisava e sem detalhes que eu não precisava. Percebi que ele estava sendo cuidadoso sobre o que compartilhar, não para esconder, mas para não me machucar além do necessário. Havia algo nessa escolha que eu notei. Quando terminou, perguntei, acabou? Ele disse que sim, que havia acabado 1 semana atrás, que tinha percebido que não conseguia continuar e que tinha encerrado. Por que não me contou quando encerrou? Ele ficou em silêncio por um momento. Disse que tinha medo, que achava que o silêncio podia ser uma opção, que estava errado sobre isso. Fiquei olhando para ele por um tempo. Eduardo tem 42 anos. É o pai do Davi e da Esther. É o homem que ficou acordado comigo nas noites de febre das crianças, que trabalha todo dia num carro por 12 horas para que a gente tenha o que tem. É também o homem que passou 3 meses me enganando e que começou a lavar a própria roupa para esconder o cheiro de outra pessoa. As 2 coisas eram verdade ao mesmo tempo. Fiquei em silêncio por um tempo longo. Depois disse, eu tenho 40 anos, 2 filhos, 12 anos de casamento, e não quero desfazer tudo isso por uma decisão tomada no calor da dor. Eduardo me olhou. Mas também não vou fingir que está tudo bem. Não está. Vai levar tempo para estar. Pausa. O que eu preciso de você agora é uma coisa só. Que você me diga com honestidade. Você quer esse casamento? Ele disse que sim. Sem hesitação. Então a gente vai tentar.
Com terapia, você vai marcar essa semana, de casal e individual, e com a clareza de que se acontecer de novo, eu vou embora. Sem discussão. Eduardo disse que entendia. E você vai continuar lavando a própria roupa. Não porque eu não posso, mas porque faz bem para você aprender. Ele levantou os olhos. Havia algo nos meus olhos que ele entendeu. Não era ironia, era sério. A mudança de hábito que tinha começado como cobertura podia virar responsabilidade real. Tá bom. Levantei. Fui buscar mais café. Isso foi há 8 meses. Vou te contar como foi, sem romantizar. Os primeiros 2 meses foram os mais difíceis. Eduardo marcou o terapeuta na semana seguinte. Individual primeiro, que foi o que a terapeuta recomendou antes de iniciar a terapia de casal. Começamos a terapia de casal no 2º mês. Nas sessões descobrimos coisas. Eduardo estava carregando uma pressão que não tinha verbalizado. A pressão de ser o provedor, de sentir que o trabalho dele era menos valorizado do que o meu por ser trabalho manual, de uma sensação de invisibilidade dentro de casa que ele nunca tinha nomeado. Nada disso justificava o que ele fez. A terapeuta foi clara sobre isso, mas era contexto. E trabalhar esse contexto, inclusive minha parte nele, foi o que fez a diferença. Porque eu também aprendi coisas sobre mim naquelas sessões, que havia formas em que eu tinha contribuído para o afastamento entre a gente sem perceber. Que a divisão doméstica que funcionava tinha criado uma dinâmica que nenhum de nós tinha questionado. Não foi fácil ouvir isso. Mas foi necessário. Houve um momento difícil uns 3 meses depois. Eu estava no plantão, uma madrugada, e de repente veio aquela sensação. Aquela imagem de Eduardo no carro com ela. E fiquei no posto de enfermagem fingindo que estava bem enquanto por dentro estava destruída. Mandei mensagem para ele. Só disse: "Tô pensando." Ele respondeu: "Tô aqui." 2 palavras. Mas eram as palavras certas. Hoje, 8 meses depois, Eduardo ainda lava a própria roupa. Não porque eu pedi como punição, porque ele decidiu continuar. Disse que era uma forma de manter um compromisso consigo mesmo. As crianças não sabem o que aconteceu. O Davi tem 11 anos e percebe que a gente faz terapia. Contamos que era para comunicar melhor. Ele aceitou com a naturalidade de quem foi criado para normalizar cuidar da saúde mental. A confiança está sendo reconstruída. Devagar. Com dias melhores e dias mais difíceis. O que aprendi nessa história é que às vezes o sinal mais claro não é o mais óbvio. Não foi mensagem encontrada. Não foi lipstick no colarinho. Foi um cesto de roupa quase vazio numa segunda-feira de manhã. E 12 anos me ensinando que aquilo não era normal. Se essa história te tocou, se inscreve no canal. Tem muito mais por vir. E me conta nos comentários. Você já percebeu uma mudança pequena de hábito que disse algo grande?